Olá, seja bem-vindo ao canal Torre de Mistérios. Hoje embarcaremos juntos em uma jornada através das brumas do tempo, rumo a uma era de espadas e feitiçaria. Prepare-se para acompanhar uma épica saga repleta de mistérios e horror, que se desenrola da seguinte maneira. A noite era fria e silenciosa. As estrelas cintilavam como lágrimas congeladas no céu. O castelo, uma fortaleza de pedra escura e sombria, erguia-se contra o horizonte. Seus muros altos e impenetráveis pareciam desafiar o tempo e os elementos. Dentro de suas paredes, o ar estava carregado de um mistério que nem os mais velhos entre os guardas ousavam mencionar. O cavaleiro, um homem de pele morena e olhos cinzentos como o aço, caminhava pelos corredores estreitos e escuros do castelo. Sua armadura, polida até brilhar mesmo nas sombras mais profundas, fazia um leve barulho ao se mover, um som metálico que ecoava como um suspiro de um fantasma. Ele era conhecido por muitos nomes, mas os mais antigos o chamavam de O Destemido, um guerreiro cuja coragem era tão grande quanto sua fé. Ele chegou à porta de madeira pesada, ornamentada com runas antigas que pareciam piscar ao luar. Com um movimento firme, ele empurrou a porta e entrou no aposento do ancião sábio. O quarto era simples, quase austero, com apenas um banco de pedra e uma mesa coberta de pergaminhos e livros velhos. No centro da mesa, uma vela cintilava, lançando sombras que dançavam nas paredes. O ancião, um homem de cabelos brancos e olhos que pareciam ver além do tempo, levantou-se lentamente. Destemido, ele disse, sua voz rouca, mas firme. Você foi escolhido para uma missão que mudará o destino de nossa terra. O cavaleiro permaneceu imóvel, seus olhos fixos no ancião. Diga-me o que preciso fazer, ele respondeu, sua voz calma e determinado. O ancião pegou um pergaminho antigo da mesa e o abriu com cuidado. Há uma profecia, ele começou. Uma profecia que fala de uma princesa, presa em um lugar de trevas e maldição. Ela é a chave para a salvação de nosso reino, mas para resgatá-la, você deve enfrentar o mal que a mantém cativa. O cavaleiro olhou para o pergaminho, onde desenhos e runas esquisitas se entrelaçavam. O que é esse mal? Ele perguntou, a curiosidade e a determinação se misturando em seu olhar. Zumbis, esqueletos, goblins e aranhas gigantes, o ancião respondeu, cada palavra sendo pronunciada com um peso que parecia pesar mais que a própria pedra do castelo. Eles são os guardiões da princesa, criaturas que não conhecem piedade nem medo. Você deve derrotá-los um por um para chegar até ela. O cavaleiro fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando ele abriu-os novamente, havia uma resolução firme em seu rosto. Então é isso que farei, ele disse, virando-se para sair do aposento. Obrigado pela orientação, ancião. Eu não falharei. O ancião olhou para o cavaleiro, um sorriso triste tocando seus lábios envelhecidos. Não seja tão rápido em jurar, destemido, ele disse. Essa jornada será longa e perigosa, mas sei que você tem a força e a coragem para enfrentá-la. Vá com a bênção dos antigos. Com essas palavras, o cavaleiro saiu do aposento, a chama da vela ainda cintilando atrás dele. Ele sabia que a jornada que o esperava seria difícil, mas ele estava pronto para enfrentá-la. A princesa precisava ser resgatada, e ele era o único que poderia fazê-lo. O sol nascente tingiu o horizonte de um vermelho profundo, como se a própria terra estivesse sangrando. O cavaleiro, agora a caminho de cumprir sua missão, atravessava uma vasta planície, seus olhos fixos na floresta que se erguia diante dele. A floresta era um lugar de sombras e silêncio, onde os ventos pareciam murmurar segredos antigos e os galhos balançavam como ossos secos. Ao adentrar a floresta, o cavaleiro sentiu uma mudança no ar. As árvores, altas e retorcidas, pareciam observá-lo com olhos sombrios. O solo, coberto de folhas secas e musgo, fazia um som esfarelante sob seus passos. Ele sabia que não estava sozinho. A floresta era um refúgio para os mortos-vivos, zumbis e esqueletos que vagueavam em busca de carne fresca. Ele avançou cautelosamente, sua espada em punho, pronta para defender-se de qualquer ameaça. De repente, um zumbi, com a pele descolorida e os olhos vazios, emergiu das sombras. O cavaleiro não hesitou. Com um golpe rápido e certeiro, ele cortou a criatura ao meio, seu corpo caindo em um monte de ossos e carne podre. Mas o zumbi era apenas o começo.
Mais criaturas emergiram das profundezas da floresta, esqueletos com mandíbulas que rangiam e zumbis com olhos que brilhavam com uma fúria desesperada. O cavaleiro lutou com habilidade e determinação, sua espada cortando através de carne e osso, seus movimentos fluidos e precisos. A luta foi intensa, mas o cavaleiro não cedeu. Ele sabia que cada criatura que derrotava o aproximava mais da relíquia mágica que precisava encontrar. Finalmente, após uma batalha que parecia durar uma eternidade, ele viu a luz de uma pequena clareira. Na clareira, uma fonte de água cristalina borbulhava suavemente, e ao seu redor, flores raras e luminosas cresciam. No centro da fonte, uma relíquia brilhava com uma luz suave e misteriosa. Era um amuleto de pedra negra, com inscrições antigas que pareciam dançar sob a luz da fonte. O cavaleiro aproximou-se com cuidado, suspeitando de qualquer armadilha, mas nada aconteceu. Ele pegou o amuleto e, imediatamente, sentiu uma energia poderosa percorrer seu corpo. Era a relíquia que o ancião havia mencionado, um artefato capaz de conceder força e proteção a quem o possuísse. Com a relíquia em mãos, o cavaleiro sabia que estava mais preparado para enfrentar os desafios que o esperavam. Ele olhou para trás, a floresta agora silenciosa e sombria, e se virou para continuar sua jornada. A princesa estava esperando, e ele não poderia permitir que o mal a mantivesse cativa por mais tempo. O caminho levou o cavaleiro a uma montanha íngreme, sua silhueta projetada contra o céu, um lembrete implacável da jornada que ainda o esperava. Ao pé da montanha, uma entrada escura e sinistra se abria, uma caverna que parecia chamá-lo com um sussurro sombrio. O cavaleiro sabia que dentro daquela caverna, goblins maliciosos e traiçoeiros o aguardavam. Ele entrou na caverna, a escuridão envolvendo-o como um manto. O ar era úmido e frio, e o som de suas passadas ecoava nas paredes rochosas. A relíquia que ele carregava brilhava com uma luz fraca, iluminando seu caminho e revelando formigas gigantes e outras criaturas que se escondiam nas sombras. De repente, um grupo de goblins, com suas peles verdes e olhos maliciosos, surgiu das profundezas da caverna. Eles eram pequenos, mas ágeis e traiçoeiros, brandindo machados e facas afiadas. O cavaleiro não hesitou. Com sua espada e a proteção da relíquia, ele se lançou à luta. A batalha foi feroz. Os goblins atacavam em grupo, seus movimentos rápidos e imprevisíveis, mas o cavaleiro era um mestre da espada, seus golpes precisos e poderosos. Ele cortou através de goblins, seus corpos caindo como folhas secas ao vento. A relíquia brilhava mais forte, como se respondendo ao desafio. Apesar da ferocidade dos goblins, o cavaleiro não cedeu. Ele lutou com uma determinação inabalável, sabendo que cada goblin derrotado o aproximava mais da princesa. Finalmente, após uma batalha intensa e sangrenta, os goblins foram derrotados, seus corpos espalhados pelo chão da caverna. O cavaleiro pausou, respirando fundo, e olhou ao redor. No fundo da caverna ele viu uma pequena abertura, iluminada por uma luz fraca. Ele sabia que ali estava a pista que procurava. Com cuidado ele se aproximou e descobriu um pergaminho antigo coberto de runas e desenhos. O pergaminho revelou a localização da próxima etapa de sua jornada. Uma torre antiga, infestada de aranhas gigantes. Era um lugar de trevas e perigo, mas o cavaleiro estava determinado. Ele pegou o pergaminho e se virou para deixar a caverna, sabendo que a próxima batalha o esperava. A luz do sol, quase ofuscante depois da escuridão da caverna, banhou seu rosto. O cavaleiro sabia que a jornada era longa e perigosa, mas ele estava mais preparado do que nunca. A princesa estava esperando, e ele não permitiria que nada o detivesse. Com a relíquia em mãos e a determinação ardente em seu peito, ele continuou sua jornada, pronto para enfrentar o próximo desafio. A torre antiga erguia-se como um monumento à decadência, seus muros de pedra cobertos de musgo e sujeira. As janelas, que uma vez foram grandes e iluminadas, agora eram apenas frestas escuras que pareciam olhos sombrios. O cavaleiro sabia que dentro daquela torre, aranhas gigantes, com pernas longas e olhos vermelhos, o aguardavam. Ele se aproximou da entrada, uma porta de madeira pesada e enferrujada, e empurrou-a com força. O barulho metálico ecoou pela torre, e o cavaleiro entrou,
a relíquia brilhando em sua mão. O interior era um labiríntico de escadas e corredores, cada um mais sombrio e misterioso que o outro. O cavaleiro avançou cautelosamente, sua espada em punho, pronto para enfrentar qualquer ameaça. De repente, uma aranha gigante, com o corpo do tamanho de um cão e pernas como agulhas, saltou de uma esquina. O cavaleiro não hesitou. Com um golpe rápido e certeiro, ele cortou a criatura ao meio, seu corpo caindo com um som seco. Mas a aranha era apenas o começo. Mais criaturas emergiram das sombras, seus olhos vermelhos brilhando com uma fúria desesperada. O cavaleiro lutou com habilidade e determinação, sua espada cortando através de pernas e corpos, seus movimentos fluidos e precisos. A luta foi intensa, mas o cavaleiro não cedeu. Ele sabia que cada criatura que derrotava o aproximava mais da princesa. Finalmente, após uma batalha que parecia durar uma eternidade, ele chegou ao topo da torre. No topo, uma grande sala circular com uma abertura no teto que permitia a luz do sol entrar, revelou uma cena inesperada. A princesa, presa em uma cadeira de pedra, olhava para ele com olhos cheios de esperança. Ela estava viva, mas fraca, e o cavaleiro sabia que não poderia perder tempo. Ele se aproximou da princesa, cortando as correntes que a prendiam com sua espada. "Você está segura agora", ele disse, sua voz calma e reconfortante. "Vamos nos livrar desse lugar." A princesa, ainda fraca, sorriu. "Obrigada", ela disse, sua voz fraca, mas cheia de gratidão. "Você é o nosso salvador." O cavaleiro não respondeu, mas seu olhar firme e determinado falou por ele. Ele sabia que a jornada ainda não havia terminado. O líder do mal, o responsável por tudo isso, ainda aguardava. Mas com a princesa em segurança e a relíquia em mãos, ele estava mais preparado do que nunca para enfrentar o último desafio. Ele ajudou a princesa a se levantar e juntos desceram a torre, a luz do sol banhando seus rostos. O cavaleiro sabia que a batalha final o esperava, mas ele estava pronto. A princesa estava livre, e ele não permitiria que nada o detivesse. Com a relíquia em mãos e a determinação ardente em seu peito, ele continuou sua jornada, pronto para enfrentar o último desafio. A planície aberta, onde o sol se punha em um horizonte dourado e vermelho, era o palco para a batalha final. O cavaleiro e a princesa caminhavam lado a lado, seus passos firmes e determinados. A Torre das Aranhas Gigantes agora era um pequeno ponto distante, um lembrete dos perigos que haviam superado. Mas o verdadeiro desafio aguardava diante deles. No centro da planície, um altar antigo e sombrio se erguia, envolto em uma aura de maldição. Ao seu redor, zumbis, esqueletos, goblins e aranhas gigantes se reuniam, seus olhos fixos no cavaleiro e na princesa. No topo do altar, um ser sombrio e poderoso observava, seu sorriso malicioso revelando dentes afiados como navalhas. Era o líder do mal, o responsável por tudo isso, um demônio de pele escura e olhos vermelhos, com chifres curvados e garras afiadas. Ele era o guardião final, o obstáculo que o cavaleiro deveria superar para salvar o reino. O cavaleiro soltou a mão da princesa, olhando para ela com determinação. "Fique aqui", ele disse, sua voz firme. "Eu cuidarei disso." A princesa, ainda fraca, assentiu. "Tenha cuidado", ela murmurou, seus olhos cheios de preocupação. O cavaleiro se virou para o demônio, a relíquia brilhando em sua mão. Ele sabia que essa batalha seria a mais difícil de todas, mas ele estava pronto. Com um grito de coragem, ele se lançou à luta. A batalha foi épica. O demônio era poderoso, seus golpes fortes e precisos. Mas o cavaleiro não cedeu. Ele usou a relíquia para canalizar sua força, seus golpes se tornando mais poderosos e precisos. A relíquia brilhava mais forte, como se respondendo ao desafio. A luta foi intensa, com ambos os combatentes dando tudo de si. O demônio usou seus chifres e garras, enquanto o cavaleiro cortava com sua espada e usava a relíquia para lançar feitiços de proteção. A planície ecoou com o som dos golpes e gritos, a batalha sendo testemunhada por todas as criaturas sombrias que se reuniam ao redor. Finalmente, após uma batalha que parecia durar uma eternidade, o cavaleiro encontrou uma brecha. Com um golpe final e poderoso, ele cortou o demônio ao meio, seu corpo caindo com um som seco. A relíquia brilhou mais forte, como se celebrando a vitória.
O cavaleiro pausou, respirando fundo, e olhou ao redor. A planície estava silenciosa, as criaturas sombrias desaparecendo como sombras ao amanhecer. Ele sabia que a batalha estava vencida e o reino estava salvo. Ele se virou para a princesa, que correu em sua direção, seus olhos cheios de lágrimas de alegria. "Você conseguiu", ela disse, abraçando-o com força. "Você salvou-nos." O cavaleiro sorriu, seu rosto coberto de suor e sangue, mas seus olhos brilhando com a satisfação de uma missão cumprida. "Nós salvamos", ele disse, segurando a princesa em seus braços. "E agora podemos reconstruir o nosso reino." E assim, o cavaleiro e a princesa caminharam juntos, a luz do sol banhando seus rostos, sabendo que, apesar de todos os desafios, eles haviam triunfado. O reino estava salvo, e eles estavam prontos para enfrentar um futuro cheio de esperança e renovação.